Olá, eu sou a professora Amanda e darei esta aula de História pelo Sistema de Ensino Uniavan. E no primeiro tema do nosso quarto ano, vamos trabalhar as interações humanas, os meios de comunicação. Observe as imagens da página 4. Depois, reflita sobre as perguntas que seguem. O que as mulheres representadas na imagem estão fazendo? Quais instrumentos de comunicação elas estão utilizando? Você conhece todos eles? Quais as diferenças que existem entre esses três instrumentos de comunicação? Você sabe? E quais aparelhos você usa para se comunicar com as pessoas que moram longe? Sabemos que uma das formas mais antigas do ser humano se comunicar é por meio da linguagem oral. Por meio da oralidade, nós podemos contar histórias, expressar sentimentos, emitir orientações. Além disso, em algumas sociedades, a história do povo não é escrita. Ela é registrada de maneira oral e passada dessa forma de geração em geração. É o caso de algumas sociedades africanas, por exemplo. Nelas, a palavra tem muita importância e a transmissão de histórias e ensinamentos é feita por mestres específicos. Dentre esses povos, existem os mestres chamados tradicionalistas. Eles são responsáveis por transmitir o conhecimento do seu povo para as novas gerações. Geralmente, eles possuem uma memória excelente. Eles podem ser chamados também de Doma, como no caso do povo Bambara. Já os griots estão ligados à música, à poesia e ao divertimento das pessoas. O conhecimento deles é amplo, indo desde histórias e mitos do seu povo até características geográficas da sua região. O que você acha da união entre a história tradicional indígena e a tecnologia? Essa é a proposta do projeto História da Tradição, que reuniu em seu site histórias dos povos Merinaco, Carajá e Chavante. Os próprios moradores das comunidades indígenas decidiram o formato do projeto. Eles acham importante utilizar os recursos tecnológicos para preservar as suas histórias e também compartilhá-las com outras pessoas. Na página 7, vamos fazer a leitura dos versos escritos pela cordelista Anilda Figueiredo. Ser contador de história é falar com o coração, ter a linguagem dos olhos que brilham de emoção. É tibungar do passado com um balde em cacimbão e arrastar lá de longe, do tempo da nossa avó, causos cheios de detalhes da era do rococó. É fazer chorar de rir, gesticular sem ter dó. De acordo com o poema, o que é ser um contador de histórias? Qual é a semelhança do contador de histórias do poema com os griots africanos e os anciãos indígenas? Você já ouviu falar da coleção de histórias chamada As Mil e Uma Noites? Elas são um conjunto de contos populares do Oriente Médio e da Ásia, narradas por uma personagem chamada Sherazade, uma moça que salvou a própria vida contando histórias. Sobre esse assunto, leia o texto a seguir e depois faça a atividade que se pede. Peça ajuda a um adulto e depois siga as orientações presentes na página 8 do material didático. Vamos ver quais são? Primeiro, dobrem uma folha sulfite ao meio para formar um pequeno livro. É onde a história será escrita. Inspire-se na escritora Anilda Figueiredo e deixe sua criatividade livre. Agora, na página 9, vamos conhecer a primeira forma de escrita. Bom, com as transformações que ocorriam nas sociedades do mundo antigo, logo foi criado a primeira forma de escrita, chamada escrita cuneiforme. Ela foi criada por povos sumérios que viviam na região da Mesopotâmia. Era formada de símbolos que expressavam ideias e conceitos. E as primeiras formas de registro foram feitas com instrumentos que mais pareciam estiletes. Já a escrita hieroglífica foi criada pelos povos do Egito Antigo. Geralmente eles utilizavam ela para escrever textos sagrados. E na página 11 você pode conhecer um pouco mais sobre o alfabeto. Agora, nas atividades da página 12, vamos observar alguns símbolos de línguas diferentes que têm o mesmo significado. Você consegue identificar a que palavra esses símbolos se referem? Escreva essa palavra no espaço a seguir. Escreva no espaço indicado essa mesma palavra utilizando os símbolos do alfabeto fenício. Na questão número 2, você vai fazer a leitura do diálogo e identificar que tipo de escritas foram usadas. Depois, vai traduzir as frases usando as palavras. Já na questão número 3, você vai escrever uma mensagem utilizando apenas símbolos para representar objetos e ideias.
Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de história e eu vejo você no próximo vídeo.